Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos fazer uma bateria de questões pegando toda a teoria que a gente começou desde transparência, né? Nós fizemos alguns vídeos. Transparência, prestação de contas, fiscalização, escrituração e consolidação das contas, né? Então, a gente vai pegar todos, né, esses blocos teóricos e eu trouxe aqui nas questões. As questões estão numeradas, né, seguindo a nossa ordem, né? Então, a gente vai fazer até a questão hoje de número 193, eu acho, e aí são todas as questões que a gente está fazendo desde o início do bloco de LRF, né? Então, iniciamos LRF, começamos a contagem das questões. Então, hoje a gente vai concluir tudo aí até a questão de número 193, tá bom? As questões eu já deixei na ordem. Como? As primeiras são de transparência, depois a gente passa para controle, depois relatórios, depois escrituração, consolidação, tudo já na ordem, até para facilitar na hora de você resolver as questões, você vai ver, olha, já fiz muitas do 48, agora é questão do 49, agora é questão do 51, só para você já ir se organizando e fazendo aquela cronologia. Vamos lá? Questãozinha de número 152 na tela, vamos lá. FGV. Depreende-se do site da Transparência Internacional Brasil que a corrupção é um dos maiores obstáculos para a estabilidade da democracia no Brasil e no mundo. Ela compromete políticas públicas necessárias, atrasa o desenvolvimento do país e busca por justiça social, além de minar a confiança dos cidadãos nas instituições que sustentam a democracia. Visando fortalecer a credibilidade das instituições no Brasil, foi sancionada a Lei Complementar 131 de 2009, que entre as ações de combate à corrupção propõe. Professor, mas a gente não estudou essa lei. Nós estudamos. A gente estudou a LRF. Quando eu passei para vocês as determinações do que fortalece a transparência, aquela exigência de iniciativa popular, incentivar a participação popular, realização de audiências públicas, aqueles parágrafos ali, aquelas informações, elas já entraram por conta dessa lei complementar. Então essa foi a lei complementar que inseriu alguns parágrafos, alguns detalhes ali dentro da LRF. Então, quando ele perguntar a questão, com base na lei complementar 131, se o seu edital não traz essa lei complementar, provavelmente ele vai cobrar aquilo que já está dentro da LRF, então você vai saber. Agora, cuidado, porque essa lei complementar, ela trata de outros assuntos. Se o seu edital tiver essa lei complementar, você vai ter que estudar ela toda. Se não tiver, basta que você estude o que tiver de transparência na LRF, lá no artigo 48 e 48A, tá bom? Então vamos lá. Ele quer saber algo, basicamente, sobre essa lei complementar, que é o que está dentro da LRF. A letra A. A substituição da transparência pela participação popular. Negativo, gente. A gente vai fortalecer, incentivar a participação popular e não substituir a transparência. A participação popular é uma forma de fortalecer a transparência e não de substituir. Então a letra A já está o quê? Errada. B. A liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, olha só, em tempo real, de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso ao público, no site, disponível, né? No sítio eletrônico, no site, 152 aí, ó, gabarito, letra B. Isso foi, ó, por conta dessa lei complementar. Essa lei complementar inseriu dentro da lei complementar 101, que é a LRF. Então, quando você vê lá a LRF, quando você fala, né, sobre essa letra B aqui, pode ver lá que lá tem lá, inserida com base na lei complementar 131 de 2009, tá certo? Então, gabarito aí, letra B. Letra C. Adoção de um sistema customizado e descentralizado. Não, o sistema é centralizado. Centralizado. Então, quando a gente fala de sistema de informação, a gente vai ter uma aula, um módulo só sobre sistema de informação. É um sistema ali unificado para o governo federal, para tratar de toda a execução orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, claro, para as entidades que fazem parte ali, que estão sujeitas ao regime público, administração direta, indireta, autarquia, fundação e estatais dependentes, tá? Então, é um sistema centralizado e não descentralizado e customizado para cada um. Letra D. A introdução de mecanismos de transparência que não impliquem em qualquer modificação à LRF. Gente, se ela veio para inserir novas determinações para as transparências, né? Então, basicamente, ela colocou foi coisa nova na LRF. Letra E. A introdução da denúncia qualificada, permitindo que apenas partidos políticos, associações e instituições sindicalizadas
sejam partes legítimas para denunciar o respectivo Tribunal de Contas. Negativo. Isso aqui já está até na Constituição. Qualquer cidadão pode levantar, né? Isso qualquer cidadão pode levantar esse tipo de denúncia. Isso você encontra lá na Constituição Federal e isso também aparece dentro da LRF. Então, quando ele diz apenas partido político, instituição sindicalizada, a questão fica errada. Então, 152 aí, gabarito, letra B de bola. 153. Caso os estados, o DF, e os municípios deixem de disponibilizar suas informações e seus dados contábeis, orçamentários e fiscais, lembrando que disponibilizar essas informações é requisito de transparência. Lembra que quando a gente estudou transparência lá no módulo teórico, eu mostrei assim, gente, existem os instrumentos natos de transparência, PPA, LDO, LOA, prestação de contas, parecer prévio, os 2 relatórios, mas existem coisas que entram para fortalecer a transparência. E uma delas fala dessa questão, né, de centralizar ali a questão da execução. Então, veja só, centralizar e publicar também essas informações. Então, quando ele diz assim, ó, caso os estados, DF e municípios deixem de disponibilizar suas informações e seus dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, tá vendo como como o sistema é centralizado? Ó, o sistema é centralizado. Gerido, administrado pelo órgão central de contabilidade da União, que é Secretaria do Tesouro Nacional. Então, caso os entes subnacionais deixem de cumprir suas informações, né, sobre transparência, eles ficarão vedados de contratar operação de crédito. Ficam vedados disso. Ficam vedados de contratar operação de crédito e ficam vedados de receber transferência voluntária. Mas quanto à operação de crédito, tem exceção? Tem. Exatamente a que está aqui. Exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária. Gente, a questão está perfeitinha. É uma senhora revisão. Traz a regra, traz a exceção. Para essa questão ficar melhor, você pode colocar outra exceção, né? Porque também fica vedado receber transferência voluntária. Lembrando que quanto às transferências voluntárias, existem 3 áreas que não são afetadas, né? Educação, saúde e assistência social. Nessas áreas aqui, continua recebendo normalmente, mesmo que descumpra, né? Saúde e assistência social. Professor, onde está isso? Anota aí. Artigo 51, parágrafo 2º. Artigo 51, parágrafo 2º. E várias vezes, quando você está estudando transparência, ele vai sempre fazer menção a esse parágrafo aqui. Descumpriu alguma coisa? Vai ficar sujeito às vedações lá do 51, parágrafo 2º. Deixou de apresentar os relatórios no prazo? Vai ficar sujeito às sanções lá do 51, parágrafo 2º. Várias vezes eles vão fazer menção a essa vedação. Então memoriza logo, porque toda vez que você estiver lendo a LRF na lei seca, você vai se deparar com essa vedação. Tá bom? Então, 153, questãozinha correta. 154. A gestão fiscal deve primar pela transparência, sendo um desses instrumentos a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Mais uma questão repetitiva, eles gostam de cobrar isso aqui. Caiu na primeira questão que a gente estudou, já está aqui de novo, ó. Questãozinha correta, liberação. E cuidado, é em tempo real. É em tempo real. Não é no diário oficial impresso não, viu? Meios eletrônicos, é no site. Essas informações têm que estar amplamente divulgadas e disponíveis. Então, 154, questão correta. 155. A transparência orçamentária restringe-se à divulgação de forma oportuna e sistemática de todas as informações orçamentárias relevantes, o que contribui para melhorar a confiança entre governo e sociedade. Não se restringe a isso, não é para divulgar de forma oportuna, é em tempo real. Tem que ser em tempo real. É enquanto o negócio está acontecendo. É a execução rolando, a receita acontecendo, a despesa também. E aí a gente já tem que disponibilizar essa informação
em tempo real, tá? Então, 155, questãozinha errada. Questão de número 156. Ao avaliar se uma entidade pública atende aos requisitos de transparência quanto à divulgação em tempo real de informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público, olha aí, quando ela quer apelar mesmo para decoreba, ela vai mesmo lá naquele artigo que você sabe que leu, mas não sabe nem o que é que tem lá dentro. Você vai falar assim, olha, eu lembro que eu li isso aí, né? Eu lembro, será que tá certo? Aí ela pega bem da jugular, né? Olha só. Um dado que não é exigido expressamente quanto à despesa. E eu trouxe esse esquema aqui para vocês, olha só. Quando essas informações detalhadas são divulgadas, para a receita a gente informa algumas coisas. Para a despesa a gente informa outras. Para a receita a gente vai falar o quê? Tudo que for objeto de lançamento e de recebimento, incluindo os recursos extraordinários, ou seja, incluindo aquelas receitas esporádicas, uma doação, né? Isso também vai entrar. Agora, quanto à despesa, preste atenção. Quanto à despesa, o que é que tem que ser divulgado quanto à despesa? Disponibilização mínima dos dados referentes ao número do processo, o bem fornecido, o serviço prestado, a pessoa física ou jurídica que recebeu o pagamento do governo e, quando der, o procedimento licitatório, porque nem sempre tem licitação. Então, ele quer um item que não esteja aqui. Então, veja que quando ela quer apelar mesmo, né, ela vai fazer questãozinha difícil. Então, todos os detalhes têm que estar disponíveis. Então, veja aqui. Número do processo. Procedimento licitatório realizado. Se houver, tá vendo? Descrição do bem fornecido ou serviço prestado. Identificação da pessoa física ou jurídica que recebeu o pagamento. Logo, a letra A não é uma informação exigida para quando a gente faz o detalhamento da despesa nessa divulgação detalhada. Questão muito boa. É até bom você revisar por essa questão. Por quê? Porque através dessa questão você já mata realmente esse assunto. Mata, guarda essa questão. Eu fazia muito isso. Quando eu tinha uma questão que era de um assunto que eu dificilmente ia lembrar daquele artigo, eu estudava só aquela questão. Claro, se a questão também trabalhasse sobre todo o assunto, em vez de ler o artigo, eu via a questão. Então, e é algo que você fica assim, meu Deus, que item é, né? Qual é o gabarito dessa questão? Porque parece justo que uma despesa apresente a fonte de custeio. Mas a LRF não exige isso aqui nas informações que serão divulgadas quanto à despesa. Então, gabarito da 156, letra A. Então, é melhor você estudar essa questão do que ficar lá vendo o artigo da LRF. Guarda essa 156 aí, né? Porque quando ela aparecer, meio mundo vai errar. 156, gabarito, letra A. 157. Como forma de garantir a transparência da gestão fiscal, será disponibilizada para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Nunca esqueça que também tem que ter cidadão. Já vi questão sendo considerada errada porque ele fala de todo mundo, menos do cidadão. Não, tem que ter cidadão e as instituições da sociedade. A prestação de contas do chefe do Poder Executivo. No caso da União, a prestação de contas será acompanhada por demonstrativo do Tesouro Nacional e das agências de fomento, principalmente do BNDES. Olha aí, Sebrasp cobrando também aqueles artigos mais esquecidos, né? Quando vai ter a prestação de contas da União, tem que ter essas informações relativas ao Tesouro Nacional, das agências de fomento e principalmente daquelas operações ali de financiamento, de concessão de empréstimo, por essas agências. E ele foca muito no BNDES. Então tem que lembrar isso aí. Está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. 157 aí, ó. Gabarito, letra C. Vamos ver isso aqui. Está na parte de prestação de contas, ó. Prestação de contas, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Prestação de contas. A prestação de contas da União vai conter demonstrativo do Tesouro Nacional e das agências de fomento, incluindo o BNDES. Vai que ela cobre mais detalhado, né? Vai especificar o quê? Os empréstimos, os financiamentos concedidos com recursos que vieram do orçamento fiscal e da Seguridade Social. E no caso das agências financeiras,
avaliação circunstanciada do impacto fiscal e suas atividades no exercício. Então, questãozinha de número 157, questãozinha correta. Questão de número... Gente, já sabe, né? Do nada, essa numeração muda, né? Eu não sei quem mudou, gente. Eu acho um absurdo a pessoa começar a fazer a contagem e se perde na contagem, né? Que horror. Mas do nada, nessas questões aí se embaralham, né? Outra 156. No município X, os poderes legislativo e executivo utilizam sistemas próprios de execução orçamentária que, embora não se comuniquem, permitem a elaboração de relatórios sobre a execução dos respectivos orçamentos e que são publicados no portal da transparência de cada um desses poderes. Considerando a situação hipotética e as normas sobre transparência, fiscalização e controle da execução orçamentária estabelecido na LRF, assinale a alternativa correta. Questão pancada, viu? Questão pancada. Por quê? Você tem que ter uma noção geral ali de transparência. Será que pode mesmo? Legislativo e executivo, dentro do mesmo município, cada um tem um sistema próprio? Os sistemas não se conversam. A banca já deu até algumas dicas, ó. A banca já deu umas dicas. Eles têm sistemas próprios. Embora não se comuniquem, isso aqui é uma falha. É uma falha. Porque o negócio tem que ser meio que centralizado, né? Todos usarem o mesmo. Não é todo mundo usar o sistema do federal, mas que dentro do ente haja uma unificação aí dos sistemas. Hoje a gente já fala basicamente em padrão CIAFIC. Tem um decreto, o decreto 10.540, né, que traz aí basicamente, foi do finalzinho de 2020 ele, traz a regulamentação do CIAFIC. Então quem quer aderir ao modelo padrão CIAFIC vai adaptar o seu sistema. Não é para usar todo mundo o CIAF. O CIAF é um sistema do governo federal. Mas hoje se fala em padrão CIAFIC, digamos assim, né? E cada ente tem que se adaptar aí para ter um sistema único ali dentro do seu respectivo território, tá? Então, basicamente já começou aí dando essas dicas. Que tem problema aqui. Ele solta o defeito, mas depois ele diz assim, ó, para tentar te enganar. Permitem a elaboração de relatórios e que são publicados no portal da transparência, para você achar que não tem nada de errado. Vamos para as alternativas. Letra A. Os poderes executivo e legislativo do referido município deverão assegurar a transparência da execução orçamentária mediante a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração, monitoramento e avaliação dos orçamentos. Essa daqui foi chatinha, porque olha só, não tem monitoramento. É elaboração e avaliação dos orçamentos. Professor do céu, onde é que está isso? Bora lá, lá no comecinho. Tá no artigo 48A, tá, gente? Talvez não esteja aqui no slide, mas colocou monitoramento no meio. Por isso que a questão tá errada, tá bom? Vocês acompanham aí, tá no 48A. Tá? Então, olha só. Errou aqui no monitoramento. Letra B. Tanto a administração direta quanto a indireta de todos os poderes do município X deverão disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de orçamento da União. Professor, tá certo. Tá certo, não tá não? Tá não. Professor, essa questão tá parecendo questão da FCC. É. Não é o Sistema Central de Orçamento. É o Sistema Central de Contabilidade. É a Secretaria do Tesouro Nacional. Não é o Ministério do Planejamento. São pegadinhas sutis, né? Na letra A, monitoramento. Na letra B, aqui, orçamento, que era para ser órgão central de contabilidade. Letra C. Para fins de fiscalização, os poderes executivo e legislativo do município X deverão liberar ao pleno conhecimento da população os dados referentes ao lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades, incluindo, lembra? Incluindo os recursos esporádicos. Incluindo. A gente acabou de estudar uma questãozinha sobre esses dados. Letra C também está errada. Letra D. A existência de sistemas diferentes e sem integração pelos poderes do município X ferem a legislação aplicável, pois o município deveria utilizar sistema único de execução orçamentária e financeira, mantido e gerenciado pelo Executivo,
e utilizado por todos os poderes e órgãos, autarquias, fundações e empresas públicas dependentes do referido município. Aqui sim, gabarito letra D. Então veja que é um sistema unificado dentro do seu ente, seguindo ao modelo de padrão adotado ali pelo Executivo da União, no caso, o órgão central de contabilidade, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, 156 aí, gabarito letra D. Letra E. As contas apresentadas pelos chefes do Executivo e Legislativo do município X ficarão disponíveis durante todo o exercício na sede dos respectivos poderes e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Outro detalhe também, está errada essa questão. Porque aqui são as contas apresentadas pelo Poder Executivo. As contas apresentadas pelo prefeito ficarão disponíveis no Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Está lá no artigo 49. E é durante todo o exercício, sim, viu? É durante todo o exercício. Vamos lá para esse artigo. Vamos porque esse daqui eu já vi que está no material. Aqui, ó. Olha o detalhe da letra E. As contas apresentadas pelo prefeito, no caso do município, ficarão disponíveis durante todo o exercício, durante todo o ano, lá na Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo. E no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e pelas instituições. Então veja que a letra E lá, ela mexeu, foi tudo. Na letra E, ela misturou. Olha o que foi que ele fez na letra E. Ele disse que eram as contas apresentadas pelo Executivo e Legislativo. Primeiro erro. Segundo erro, porque ele fica disponível no Legislativo. Ele botou poderes. O restante está correto. Mas tem dois erros. 156, gabarito letra D, questão super difícil, né? Por quê? Porque além de você lembrar dessa questão do sistema único, que você já tinha que ter lembrado no enunciado, quem sabe dessa lógica que todo mundo tem que ter um sistema único dentro do seu ente, até mata a letra D, mas dificilmente vai pegar o erro de todos os itens. Porque, gente, essa questão foi detalhe de cada item. Cada item errado dava trabalho para você achar o erro. Não é difícil você marcar a letra D, se você sabe desse lance do sistema. O difícil é você, na hora da prova, não encontrar, ou encontrar, né, no caso, o erro de cada item. O erro da A, o erro da B, o erro da C, o erro da E. Claro que aqui, gente, a gente está passando basicamente 10 minutos numa questão. Lá na prova você não tem, né? 10 minutos para cada questão. Então, realmente, ó, é ganhar ali, bater o olho, e você tem que ler lei seca. Não adianta, né? Não passa em concurso sem estudar lei seca. Principalmente lei de responsabilidade fiscal. Então, 156 aí, gabarito letra D. Outra 157, né? Em relação à transparência e à gestão fiscal, vamos analisar os itens. Inciso 1. Incentiva a participação popular e realização de audiência pública. Durante os processos de... Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui ele corrigiu? Durante os processos de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA. Esse aqui é o item correto. Esse aqui é o item correto. Por isso que... Eu vou até voltar na outra questão, porque eu não achei esse artigo, né? Mas tá aqui, ó. Tá vendo que ele colocou monitoramento aqui? Não tem. Nem tem avaliação, né? O que tem mesmo no artigo é isso aqui, ó. Elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA. Inciso 1 está correto. 2. Adoção de sistema isolado e individualizado. Tem mais nem graça, né? Porque já é a segunda vez que aparece. É um sistema centralizado. É um sistema centralizado. Em atendimento ao padrão de qualidade estabelecido pelo Executivo da União. O restante está ok, mas aqui está errado. 3. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade. Tem que ter isso aqui, tá? Em tempo real. De informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Em meios eletrônicos de acesso ao público. Ó, 3 também está correto. Gabarito aí, letra C. Então você mata essa questão basicamente lá, artigo 48 e o 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, 157, gabarito, letra C. 158. Em relação aos instrumentos
de transparência na gestão fiscal, vamos analisar verdadeiro ou falso. Olha só. Já entrando em relatórios, hein? O relatório resumido, o réu, é um instrumento de transparência previsto na Constituição Federal e deve, quando for o caso, apresentar justificativas para limitação de empenho. Essa daqui foi boa. Olha só, o réu, gente, professor, mas eu estudei o réu, foi lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o réu, ele já é mencionado na Constituição Federal. Lembra que quando eu falei lá sobre alguma situação específica, eu até disse assim, gente, mesmo que a LRF quisesse tratar de forma diferente disso aqui do réu, ela não podia, porque a Constituição fala do réu. Lá no 165, parágrafo 3º. Você já sabe que ele é um instrumento de transparência. Ok. Está previsto na Constituição? Muita gente marcou errado, mas ele está. Está lá no 165, parágrafo 3º. O Poder Executivo vai publicar em até 30 dias após cada bimestre, relatório resumido de execução orçamentária. E dentro do réu, você tem que ter realmente, quando tiver justificativa para limitação de empenho, precisa, gente. Precisa porque o réu traz como conteúdo receita corrente líquida, resultado nominal e primário, traz ali várias determinações que tratam desses assuntos aqui. Então tem que tomar cuidado. Primeiro o inciso aí está correto, tá bom? 2. As empresas estatais dependentes são dispensadas de utilizar o sistema... Não, gente, porque a estatal dependente, ela está sujeita, assim como a administração direta e a indireta. A LRF ela não é aplicada para as estatais independentes. Então, essas estatais que não contam com recurso para se financiar no seu básico, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, elas seguem as regras da Lei 6404, né, a lei das SAs, a contabilidade societária, não usa as regras da LRF. Então, muito cuidado. Então, quando ele coloca dependente, a questão fica errada. Depois, os entes da federação devem disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica acesso a informações quanto à receita referente ao lançamento e recebimento de toda receita, inclusive de recursos extraordinários. Verdadeiro. Então ficamos com verdadeiro, falso e verdadeiro. Gabarito aí, letra A. 159. A transparência ativa da execução orçamentária e financeira deve ocorrer em tempo real. Lembra? Disponibilizar em tempo real no site. Até aqui tá ok. Ao passo que a despesa pública deve ocorrer no momento de sua realização, sendo ambas as regras aplicáveis a todos os municípios do país, sim ou não? Perfeito. Gente, a Sebrasp ela tá fazendo muito isso nas questões. Parece que ela junta duas informações que não estão no mesmo artigo, né, não estão naquele mesmo assunto, pega os dois, recorta e bota na mesma questão. Geralmente ela tende a colocar uma parte correta e outra parte errada. Nesse caso aqui ela não fez isso. Então vamos por partes, ó. O que é a transparência ativa? É aquela transparência que o próprio poder público aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro. 159. O próprio poder público, ó, transparência ativa. O próprio poder público tem que disponibilizar em tempo real. Não é para esperar, olha só, não é para esperar pedir a informação. Não, o poder público já tem que publicar em tempo real, colocar essas informações no seu site, da execução da receita, da execução da despesa. Então essa primeira parte está ok. Só que ele continua tentando te forçar a pensar que assim, ó, ao passo que a despesa deve ocorrer no momento de sua realização. Claro, gente, o governo não vai disponibilizar uma despesa que não aconteceu. Ele tem que esperar acontecer a despesa. No caso, a despesa ela acontece, né, quando ela é realizada. Para efeito orçamentário, é na hora que empenha. Se eu estivesse falando de regime de competência, aí sim era fato gerador. Mas em termos orçamentários, é na hora que tem empenho. Então ele vai colocar a execução da despesa quando a despesa acontecer. De que adianta eu colocar para disponibilizar para as pessoas a despesa que foi fixada? E se ele não gastar aquele dinheiro? É a mesma coisa que a receita prevista. A receita prevista é interessante que ela seja divulgada, mas o mais interessante é a que de fato é arrecadada, é a realizada, tá bom? E ambas as regras são aplicáveis a todos os municípios. Gente, para todos os municípios, para todos os estados e para o próprio governo federal. Então, 159 aí, questãozinha correta. 160. Um tribunal de justiça
planejou uma revisão do seu portal da transparência, tendo em vista avaliar e aperfeiçoar as informações disponibilizadas ao público. A ideia era dar foco às informações mais relevantes e de divulgação obrigatória. Dentre as informações previstas na legislação de transparência, um item informacional cuja divulgação é exigida por parte de um tribunal de justiça. É a cara da FGV fazer esse tipo de questão. Identifique um erro, um item que é obrigatório, um item que não é obrigatório, né? Então veja lá, ele quer uma informação que é exigida por parte de um TJ. Letra A. Calendário anual de audiências públicas orçamentárias. Presta atenção. Incentiva a participação popular e incentiva a realização de audiência pública fortalece a transparência. Mas em nenhum lugar da LRF tem dizendo que você tem que publicar um calendário anual de audiências públicas. Ah, professor, mas o município que eu moro aqui, eles fazem. Podem fazer porque fortalecer a transparência é bom, é ok. Mas não tem na LRF que os entes têm que divulgar um calendário anual de audiência pública. A FGV adora fazer isso. Porque se alguém fizer isso aqui, não vai estar errado não, gente. Mas isso aqui não é obrigatório. A letra A está errada. B. Cronograma de execução mensal de desembolso. Eita, essa daí pegou na jugular, né? Segura essa daqui, que eu vou já te explicar por que essa daqui não está correta. Letra C. Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Gente, o parecer prévio não é emitido pelo TJ, né? Porque quem emite o parecer é o Tribunal de Contas, então não tem como marcar a letra C. Ele quer algo obrigatório para o TJ. Letra D. Relatório quadrimestral de gestão fiscal. Tá aqui o gabarito. Gente, TJ tem que apresentar relatório de gestão fiscal. É o gabarito, é a letra B. Letra E. Relatório resumido. Errado, porque o relatório resumido só quem apresenta é o executivo. Só quem monta o réu é o executivo. Professor, e por que de acha o cronograma de execução mensal de desembolso? Não é. Vou te explicar. O TJ tem que publicar um cronograma de execução mensal de desembolso? Tem. Mas é um requisito de transparência? Não. O que é instrumento de transparência? PPA, LDO, LOA. Prestação de contas e parecer prévio, relatório de gestão fiscal e relatório resumido. Então, olha a maldade da FGV. A letra B não é um item de transparência, mas o TJ publica. A banca queria saber o quê? A banca queria saber, dentre as informações previstas na legislação de transparência, um item que é de parte obrigatória para o TJ é o relatório de gestão fiscal. Embora ele publique o cronograma, mas o cronograma de execução mensal de desembolso não é um item de transparência. O cronograma mensal de desembolso, ele é um instrumento que permite o governo acompanhar melhor a execução. Lembra que é aquele negócio que acontece em até 30 dias após a publicação da LOA? Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Isso é um subsídio para acompanhamento do orçamento e não um subsídio de transparência. Então, muito boa essa questão. Quando eles querem fazer bem feito, eles fazem, né? As questões, umas senhoras questões. 160, gabarito, letra D de dado. Perfeito. Vou encerrar esse bloco aqui com essas primeiras 10 questões para você dar uma relaxada, pega um cafezinho, daqui a pouco a gente continua, não sai daí.